Salve amigos, seguidores, famílias, Bioma 7, podcast, aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. Relação avoenga, olha que interessante, a relação com os avós. Os netos que crescem perto dos avós tendem a ter uma saúde mental e física melhor, assim como os próprios avós. Hoje o papo é sobre alienação parental. Trouxemos uma renomada jurista, advogada pela causa social da questão, mas principalmente com tópicos técnicos. Vamos falar agora com Priscila Barbiero. Doutora, seja bem-vinda. Ela que é mestre pela Universidade Federal do Paraná, autora e direcionadora de uma literatura bem específica em 2 volumes e ainda é presidente da comissão sobre alienação parental do Estado do Paraná. Seja bem-vinda, foi difícil trazer você aqui, mas o Bioma 7 está bem contente para um assunto de extrema relevância, sim, para você, papai, mamãe e empresário, que estão passando por momentos assim, ou ao menos conhecem ou já conheceram amigos e colegas e parentes que passam por essa situação. Priscila, antes de começar, me conte um pouquinho da tua jornada, como que você chegou, por gentileza, ao momento do direito e alienação parental, por favor. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, estou bem contente de estar aqui e para conversar um pouquinho sobre esse assunto que me é tão caro. E como eu cheguei até aqui, eu sou do interior do Paraná, eu sou de Paranavaí e vim para Curitiba, estou aqui há 27 anos e eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o direito que me escolheu. Desde criança eu sempre me posicionei na defesa de pessoas, né, família, amigos que eu entendia que estavam sendo injustiçados, e meu pai também tem um papel bastante importante na escolha da minha profissão também, porque ele é muito atento, ele e minha mãe, claro, não só ele, muito atentos às nossas manifestações. Então eles sempre acharam, olha, a Priscila, né, parece que vai ser advogada, e isso foi arrematado, por assim dizer, com a visita que nós recebemos quando eu era ainda criança, de um casal de amigos do meu pai e da minha mãe, que eram advogados e contaram um pouquinho das experiências deles, e aí eu tive certeza de que era esse caminho que eu ia trilhar realmente. Maravilha, e aqui está em 2024. Bastante cliente, bastante causa, a vida de advogada não é fácil, não é mesmo? Não é fácil. Nós administramos prejuízos o tempo todo, administramos sofrimentos o tempo todo, mas é também muito gratificante. Perfeito. Alienação parental, eu quero adentrar já, porque esse assunto é bem interessante. A gente percebe nos noticiários, principalmente nas redes sociais, que ele está numa crescente vertiginosa, correto? Isso. Maravilha. Vamos lá. O que caracteriza a alienação parental? E eu quero que você, por favor, já me traga exemplos. Tá certo. Então, Elton, a alienação parental ela se caracteriza num contexto do que a gente chama de parentalidade tóxica. Quando um pai ou uma mãe, na verdade não somente pai e mãe, qualquer pessoa que tenha a criança sob sua responsabilidade, começa a manipular aquela criança, a programar aquela criança para odiar, para rejeitar o outro genitor ou algum familiar seu. Então a gente diz que a alienação parental ela é uma violência psicológica, é um abuso moral, e que causa um mal imensurável. As consequências dessa prática, elas são realmente nefastas. Certo. Nefastas, o assunto é delicado. Vamos bater direto já. Quais são os sinais? O que vocês percebem? Bom, antes, deixa eu falar um pouquinho dos exemplos para ficar um pouco mais, mais claro. Por favor, claro. Né, aquilo que a gente colocou. Sabe quando você vê um pai ou uma mãe falando mal, fazendo uma verdadeira campanha de difamação contra o outro genitor? Esse é um exemplo muito típico de alienação parental. Certo. Nós costumamos dizer, inclusive, que essa campanha difamatória ela leva ao assassinato da reputação do outro cônjuge, ou do pai, na verdade. Não necessariamente essas pessoas, os pais, são cônjuges ou tiveram um relacionamento conjugal. Podem ter apenas tido um filho. Mas é aquela situação assim, olha, o seu pai, ele é muito perigoso, muito cuidado com o seu pai.
ele bebe, enfim, seu pai ele não se importa com a gente, enfim, ou a mãe também, é muito comum, o pai, na verdade, falando mal da mãe quando a mãe inicia um novo relacionamento, ou o pai também quando inicia um novo relacionamento, mas é muito comum ouvir isso de um pai, diz assim, olha, sua mãe ela não ama, e eu estou falando aqui até de alguns casos reais que eu tenho, a sua mãe ela não te ama mais, ela só ama aquele namorado dela, ela só pensa naquele namorado dela, então essa campanha difamatória é feita por alguém que a criança confia plenamente. Por isso que é tão difícil combater esse mal. Porque quando alguém que você não conhece, que não tem tanta relevância na sua vida, te traz uma opinião, é uma situação. Agora, quando é o seu pai, ou a sua mãe, ou alguém da sua família, que você realmente confia, desqualificando, desmoralizando aquela pessoa que você tanto ama, no mínimo essa criança vai ficar confusa. Então, essa campanha difamatória é um exemplo clássico dessa prática, desse comportamento de alienação parental. Um outro exemplo também, Elton, muito comum, é o descumprimento de uma convivência estabelecida judicialmente. E aqui eu até abro um parênteses para falar sobre o antigo direito de visitas. As pessoas costumam ouvir, o pai tem direito de visitas, mas, na verdade, essa nomenclatura ela já está totalmente ultrapassada, porque pai não visita filho, filho não visita pai, filho não visita mãe. Quem visita é um vizinho, é um parente distante. Então, essas pessoas visitam a criança. Agora, o pai ou a mãe não. O pai ou a mãe, eles convivem com a criança. Por isso que a nomenclatura correta atual é direito de convivência. Então, quando existe um direito de convivência estabelecido judicialmente, e um dos dois descumpre esse direito de convivência, isso também é um ato de alienação parental. Porque, veja, não necessariamente a alienação parental ela precisa trazer sintomas para a criança, como a gente vai falar daqui a num segundo momento. Somente essa prática, esse ato, ele já é um comportamento alienador. Certo. Ele já é um comportamento alienador. Ele pode não surtir efeitos, porque às vezes o vínculo entre o pai e o filho, ou a mãe e o filho, é um vínculo bastante sólido, então ele não surte efeitos, mas isso não significa que esse comportamento não aconteceu. Então, nesse caso, a criança ela vai ficando assustada e vai começando a talvez entrar nessa dinâmica psíquica e ela começa, às vezes, a olhar o outro cônjuge pelos olhos, pelas lentes do genitor alienador. Então, aí é que está o problema. E voltando à questão da convivência, do exemplo da convivência, então existe essa formatação, essa convivência estabelecida em juízo e um dos dois descumpre. Exemplo muito, muito corriqueiro. Descumprir é comum? Como? Descumprir as normativas que o juiz determina é comum? Lamentavelmente, isso é um ato de alienação parental. Entendi. Por exemplo, o pai, vamos falar aqui do pai. Tanto, quando eu falar pai, você pode entender mãe, quando eu falar mãe, você pode entender pai. Perfeito. Porque ambos, homens e mulheres. Homens e mulheres, Perfeito. são pessoas. Pessoas praticam essa conduta de alienação parental. Certo. Não somente homem e mulher, não é uma questão de gênero. Pai, mãe, avós, tios, até mesmo babás. Nós já tivemos casos de babás praticando alienação parental. Então, na verdade, quem pratica alienação parental é aquela pessoa que está com a criança sob sua guarda e responsabilidade. Pode ser o pai, pode ser a mãe. A gente fala pai e mãe porque é o mais comum e é o que a gente lida mais nos processos, mas fazendo já essa ressalva que não somente pai e mãe, tá? Então, voltando aqui para essa questão do descumprimento. É comum, sim. Um exemplo, o pai teria o direito à convivência do pai, conforme estabelecido judicialmente, de buscar essa criança na escola às sextas-feiras e devolver essa criança na escola na segunda. O que a mãe faz, ou o pai, né, não leva para a escola a criança naquela sexta-feira. Então, o pai vai, fica lá na escola, procura a criança, não está, enfim, volta e ela... e acaba tendo frustrado esse direito à convivência. Outra coisa que acontece também que favorece esse descumprimento. Imagine-se que o pai vai buscar a criança na casa da mãe, uma sexta-feira ou sábado, enfim. E a mãe sabe que a criança quer muito fazer um determinado programa, ou assistir algum determinado filme, ou brincar com um priminho. E aí, quando o pai está para chegar, a mãe diz o seguinte: puxa, que pena que você vai com o teu pai hoje, porque bem hoje eu vou fazer aquele programa que você mais queria, aquele programa que você tanto estava esperando. Então a criança às vezes ela fica, não, mas espera, ela fica na dúvida, será que eu vou com meu pai? Quero com meu pai, mas eu também quero esse programa. Então é uma forma de dificultar
né, de impedir que aquela cláusula de convivência estabelecida seja cumprida. E isso é uma forma de alienação parental. Não precisa a criança passar a odiar realmente o outro. Ela é programada para odiar. Certo. Ok, ela é programada para rejeitar. Pessoas dizem que é uma lavagem cerebral que é feita na criança para ela odiar o outro e também de forma injustificada. É importante falar isso. Porque se tiver uma justificativa para ela não querer estar com aquele pai ou com aquela mãe, a gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes a criança está indo para a casa da mãe ou para a casa do pai e está sendo negligenciado, está sofrendo algum tipo de abuso. Por isso toda a atenção é pouca quando a gente lida com crianças e adolescentes. Mas voltando então com relação aos exemplos, ainda outro exemplo muito comum é quando um dos pais fica ligando o tempo todo para a criança enquanto ela está com o outro e não permite sequer que a pessoa possa desfrutar daquele momento com tranquilidade. Eu tenho um exemplo aqui que o pai, por exemplo, ele mora em Curitiba, a criança mora no interior do estado, e Dia das Mães, era Dia das Mães, a criança estava curtindo com a mãe. Ele ligou 1, 2, 3, 10 vezes, e o objetivo é realmente assim, é atrapalhar, é incomodar, é não permitir que a criança desfrute de bons momentos com aquele genitor enquanto ele estiver com a criança. Então, essa ligação insistente também é um outro exemplo de uma prática alienadora. A lei, que é a Lei 12.318 de 2010, que fala... 12.318 de 2010. Perfeito. Ela fala sobre alienação parental e ela traz ali exemplos, né? Ela exemplifica, ela traz... Não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, porque, vou te dizer, Elton, que a criatividade para afastar um genitor do outro e para praticar essas condutas de alienação, para ter esse comportamento alienador, elas são infinitas. Eu não me surpreendo, cada dia eu lido com muitos processos e cada dia eu vejo uma situação nova, de um comportamento novo que implica alienação parental. Então, outro exemplo também que eu posso citar com relação à alienação parental é quando há uma omissão de informações importantes e relevantes da criança para o outro. Mas aqui é importante fazer uma ressalva, que ambos os pais eles precisam se interessar em buscar as informações dos seus filhos. Tudo bem, eu vou te interromper, mas é uma soma, doutora. Fique à vontade. Como que a gente percebe que um pai e uma mãe vai se interessar ou ele tem que aprender a se interessar? Porque, por exemplo, ele não aprendeu. A força, o juiz determina e ele passa a ter que se interessar. É mais ou menos isso? Me esclareça. Na verdade, quando você está... vamos imaginar então um casal que vive essa conjugalidade, que está casado. Muitas vezes um delega essa função para o outro. Eu tenho um caso aqui que o pai nunca levou a criança na escola, mas não necessariamente porque ele era um mau pai ou porque ele não queria levar a criança na escola. Os horários dele não permitiam, mas eventualmente você pode fazer um ajuste para poder levar o seu filho na escola, que é algo importante, ou buscar o seu filho na escola. Ele não tinha essa prática. A mãe fazia isso porque os horários da mãe eram encaixados. Tá. Então, quando eles se divorciaram, ele não sabia como... Peraí, mas tem que levar na escola? Ah, tá. Ela vai na escola, veja que interessante. Ela não vai sozinha. Não se teletransporta daqui para a escola. Tem que levar. Ah, mas tá, eu tenho que levar? Sim, você tem que levar. Ah, mas a criança vai para a natação. Puxa, tem que levar a sunga, tem que levar a touca, a toalha. Então, eram coisas que ele não fazia no dia a dia, mas não necessariamente porque ele fosse um mau pai. Porque havia uma divisão de tarefas dentro daquela casa. Entendi. E quando eles se divorciam, as coisas mudam. Eles passam a ter que ter algumas condutas e alguns comportamentos e ações que antes eles não tinham. Tá. Entendeu? Então, assim, isso não significa que ele fosse um péssimo pai. Até porque tem muitos pais, Elton, que se tornam pais porque a paternidade é um exercício. Porque uma coisa é você ser doador do material genético. Isso não é ser pai. A paternidade é conquistada. Então, são coisas bem diferentes. Muitos pais que se divorciam e se tornam pais melhores depois do divórcio. É muito comum isso também. Tem aqueles casos em que o pai ele se divorcia da mãe e se divorcia também do filho, e assim como tem mães que também se divorciam de seus filhos, lamentavelmente é mais difícil, são exemplos mais raros, mas também acontece. Então, né, não sei se respondi a tua pergunta, se era isso. Não, perfeito. E a gente sente já, pelo teu apreço, até eu diria, que existe uma infinidade de conteúdo para a gente debater. Daria mais ou menos, pessoal, uns 3 podcasts aí por baixo. Sim. Doutora, eu queria saber uma coisa, doutora Priscila.
consequências legais para o genitor que não obedecer essas questões. Consequências legais, certo. Por favor. A própria lei da alienação parental, ela já traz as consequências, que vão de uma mais branda para uma, né, mais grave. Tipo o quê? Tipo, a primeira consequência para quem está praticando alienação parental é uma advertência. É um puxão de orelha. Um puxão de orelha, uma advertência. O juiz vai, com base na própria lei mesmo, ele vai advertir o genitor, alienador, de que aquela prática é prejudicial para a criança, certo, e que, se continuar, ele vai tomar outras providências. Mas não necessariamente é algo que... né, como acho que você falou perfeitamente, é um puxão de orelha apenas para aquele genitor. Agora, se nem com advertência ele cessar esse comportamento alienador, então outras consequências podem acontecer. Por exemplo? Por exemplo, multa. Nesse exemplo que eu comentei com você, que a mãe não levou a criança para a escola, para o pai não poder pegar a criança, ou elas descumprem deliberadamente mesmo. Não, olha, dia dos pais, o pai foi buscar a criança, a mãe não entregou, não estava em casa. Esse descumprimento acontece deliberadamente. Eu tenho um outro caso em que o pai tinha que devolver a criança na segunda-feira na escola, ele simplesmente comunicou à mãe que ele não ia devolver assim 3 horas da tarde de segunda-feira e ainda mencionou, eu vou devolver só na quinta. Quer dizer, ele toma a decisão, ele não discute, não conversa nada, simplesmente ele toma a decisão, que é uma decisão que implica o quê? Descumprimento de ordem judicial. E esse descumprimento de ordem judicial, ele é punido, então, ele pode ser punido com a aplicação de multa. Também é possível que o juiz amplie a convivência daquele genitor alienado com o genitor, entendeu? Ele aumenta o tempo de convivência, sim, com o genitor que está sendo alienado. Porque um antídoto para a alienação parental é justamente a convivência com aquele outro genitor alienado. E outra, o tempo, ele é o maior amigo da alienação parental. Quanto mais tempo se leva para tomar providências e exigir que essa conduta cesse, pior vai ficando. Entendeu? É uma situação assim bem que a gente precisa agir rápido, os profissionais têm que agir rápido, o advogado tem que agir rápido, o juiz tem que agir, o promotor, não dá para ficar dormindo, porque... Como se essa esfera tóxica não parasse de crescer, é isso? Não parasse. E outra, ela... quando, desculpa te interromper, mas quando uma prática alienadora está sendo levada em curso e não há um freio pelo judiciário, o judiciário quem é chamado a colocar esse freio. Se o judiciário não coloca esse freio, é como se ele autorizasse aquele genitor alienador a continuar com aquela prática, certo? Então, por isso que todo cuidado é pouco quando a gente fala dessa situação de alienação. Então, ele pode ampliar a convivência, pode dar multa, pode advertir e pode, até em último caso, fazer a inversão da guarda. Pode até suspender a convivência com aquele pai por um determinado período, quando o juiz entendeu que aquela convivência está sendo muito tóxica para aquela criança, aquele pai precisa se tratar, aquele pai ou aquela mãe precisa se tratar, precisa entender que aquela convivência, aquela forma de agir está prejudicando o seu filho, então muitas vezes pode até haver a suspensão da convivência. Perfeitamente. Cada país tem a sua lei, seus dogmas, suas normas, enfim. Como é que o Brasil está lidando? Como é que a justiça brasileira está lidando? Do teu ponto de vista e de seus colegas? Porque eu sei que vocês fazem congressos, vocês se reúnem, você tem um escritório, você tem um tempo, inclusive é professora acadêmica. Eu quero saber como que a justiça, ao olhar de vocês, está lidando com a questão da alienação parental. Em nível de Brasil. Tá. O Brasil, na verdade, ele sempre esteve na vanguarda quando nós falamos de cuidados no trato infanto-juvenil. E nós somos o único país do mundo que tem uma lei específica sobre alienação parental. Não significa que só a lei sozinha vai dar conta de todos os problemas. Não. Mas a lei ela é um instrumento muito importante para ajudar até mesmo os advogados a conversar com seus clientes sobre aquelas práticas, ajudar os juízes a instrumentalizar e conseguir fazer com que essa prática seja cessada. Então, veja só, a própria lei diz quais são esses comportamentos. Eu, quando tenho um cliente no escritório que diz, olha, meu marido está, ou a minha esposa, a minha ex-esposa, meu ex-marido, está praticando uma conduta de alienação parental com o meu filho, com a minha filha. Então, eu costumo, geralmente, ler
essa lei, ler quais são os exemplos, qual o rol exemplificativo dessas condutas que implicam alienação parental. Sim. E o juiz também pode valer dessa lei para se instrumentalizar. A lei está dizendo, olha, começa por aqui, ó, vai ali com uma advertência, peraí, não deu, então vai com uma multa, amplia a convivência, suspende, sabe? Então, o juiz também pode usar dessa lei como um instrumento benéfico na sua prática, no seu dia a dia. Agora, como que o judiciário está lidando com essa questão de alienação parental? Essa é uma pergunta que me causa um pouco de preocupação. Por quê? Porque muitas vezes nós identificamos que nos processos em que essa fala sobre alienação parental, essa temática da alienação parental, ela é flagrantemente ignorada. Por quê? Porque tudo virou alienação parental. Ela ficou banalizada. Hoje, a maioria dos processos de divórcio, a grande maioria dos processos de divórcio que envolve filhos pequenos, que envolvem as questões de guarda, elas tratam de alienação parental. Um dos dois está dizendo que o outro é um alienador. E muitas vezes não tem nada de alienação naquele processo. Entendi. Entendeu? Então, isso é uma deturpação? Uma deturpação total. Porque muitas vezes, veja só, e eu gosto sempre dos exemplos práticos. Por favor. Muitas vezes, um pai ou uma mãe chega no judiciário e diz o seguinte: olha, meu filho não quer conviver comigo, é porque o outro é um alienador. Mas, na verdade, a gente pode não ter nenhuma conduta alienadora daquele genitor ali. Pode ser que a criança não esteja querendo conviver com aquele genitor por condutas dele próprio. É o que a gente chama de autoalienação parental. Então, a criança vai para a casa do pai, o pai não dá a menor importância para a criança, ele lá no processo ele está brigando pela convivência com a criança, ele quer ficar sábado, domingo, dia santo, feriado, todos os dias. Mas, quando a criança vai para a casa dele, ele não acolhe. Ele não faz com que a criança se sinta acolhida, se sinta amada, se sinta respeitada. Exemplos, que eu cito, inclusive, nesse meu artigo, o primeiro artigo do livro Direito de Família em Cases, ele fala de um caso de autoalienação parental. O pai, no processo, acusava a mãe de ser alienadora, mas a criança ia para a casa do pai e ele não podia mais escolher o filme para assistir com o pai, ele não podia mais escolher o restaurante que eles iriam almoçar juntos. Chegando na casa do pai, a madrasta e o pai falavam mal, faziam uma campanha de desqualificação da mãe o tempo todo para aquela criança. E ninguém gosta de ouvir coisas ruins de pessoas que você ama, que você respeita. Ele não podia falar com a mãe dele quando ele estava lá na casa do pai, ele era proibido de falar com a mãe. E uma outra coisa que aconteceu foi o seguinte: a madrasta dele, no caso, tinha uma outra criança que era a idade muito parecida com a dele. Quando ele chegou na casa, que ele foi conviver com o pai, que era dia de convivência com o pai, o enteado estava no quarto dele. E o pai disse: não, é porque você mora com a sua mãe, ele fica muito mais tempo aqui, então ele vai ocupar o seu quarto. Quer dizer, e aí ele vem dizer que a criança não quer conviver com ele por causa de condutas da mãe. Ele próprio era o único responsável por aquela rejeição da criança em conviver com ele. Outro exemplo que aconteceu: a criança ia para a casa do pai, por exemplo, quintas-feiras era o dia que a van levava a criança para a casa do pai. O pai não estava lá para receber a criança. A van tinha que ficar rodando com aquela criança, sabe? Então ele passou a não querer ir para a escola. Porque quando ele ia para a escola, ele tinha medo que a van buscasse ele e levasse para a casa do pai e o pai não estivesse lá para recebê-lo. Quer dizer, sabe, a gente precisa ter muito cuidado com essas questões, o judiciário precisa ter muito cuidado com essas questões, porque às vezes o judiciário, por, de repente, em alguns casos, entender que essa tese está banalizada, acaba não se aprofundando no caso concreto. E uma situação real de alienação parental é desconsiderada, e uma situação onde não existe uma alienação parental e que pode não existir nada, ou pode existir, como eu disse, uma situação de autoalienação parental, e aí não se constata essa prática. E o processo vai seguindo e as crianças vão perdendo esse tempo de vida e a infância é que vai sendo prejudicada. A infância é que é sacrificada todo esse tempo. Perfeitamente. Se a infância é sacrificada, vem de encontro à minha pergunta agora. Olha que interessante, doutora. Que impacto psicológico a alienação parental pode gerar nas crianças ou gera nas crianças? Olha só, Elton, eu costumo dizer, e na verdade estou repetindo a frase que uma grande mentora minha sempre diz. Parafraseando. Isso. Na verdade, nem é parafraseando, é a frase exata mesmo. Ipsis verbis. Isso. Ela diz o seguinte, que o que acontece na infância não fica na infância. Então, nós temos aqueles problemas e aquelas consequências imediatas. Como eu já comentei, a criança ela pode se sentir culpada,
ela pode ficar deprimida, ela pode ficar ansiosa, ela pode ficar agressiva, ela pode se sentir culpada, porque quando as coisas não vão bem entre o pai e a mãe, a criança tem uma tendência em se culpar. Rendimento escolar abalado? Com certeza. Rendimento social abalado? Social abaladíssimo, inclusive rendimento de saúde, rendimento Sim. físico, em todos os aspectos, em todos os âmbitos, a criança pode ser afetada. É como jogar uma areia numa engrenagem que está funcionando, que teria que estar lubrificada. Exato, vai travar ali, vai dar problemas. Vai dar problema. Então, existem essas consequências, por assim dizer, que são mais imediatas, que a gente pode identificar. Agora, existem problemas, as sequelas dessa prática de alienação parental, elas são tão graves e elas se prolongam no tempo. Uma criança que sofreu alienação parental, está comprovado isso, ela tem uma tendência maior à drogadição na fase adulta, ela tem uma tendência maior ao alcoolismo, ela tem uma tendência até mesmo a tendências suicidas. Isso sem contar os vários problemas psíquicos que essa prática pode gerar. Então, as pessoas podem ter dificuldade de se relacionar, baixa autoestima. É uma infinidade de sequelas, de consequências que essa prática nefasta pode trazer às nossas crianças de hoje, que serão os adultos de amanhã. Por isso que a gente diz também que a alienação parental é uma questão humanitária, porque uma criança hoje, bem cuidada, amada, respeitada, a tendência é que ela seja um adulto legal, um adulto bom, mas quando ela é negligenciada e a alienação parental é uma forma de negligência, ela pode ser um adulto problema. E um adulto problema é um problema para toda a sociedade. Por isso que a gente costuma dizer que é uma questão humanitária. Essa pergunta é bem interessante, porque para os meus colegas que não sabem, o juiz, mas antes de chegar no juiz, a doutora vai me corrigir, no próprio atendimento, você já começa a sugerir um acompanhamento psicológico para o casal, para eles se entenderem, para poderem lidar da melhor forma com a criança. Isso. É por aí que anda, mais ou menos? Exatamente, exatamente. Se todos agissem dessa forma, eu acho que nós não estaríamos com tantos problemas, com tantos casos graves de alienação no nosso judiciário. É que é o seguinte, quando o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Sim. Quando ele recebe um caso, é muito importante que ele já possa se valer eu digo que é uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, eu tenho uma psicóloga que trabalha comigo. E essa psicóloga, ela ajuda nesse primeiro atendimento, quando os pais procuram, quando há uma procura conjunta, ou quando um dos dois também procura o nosso escritório, essa psicóloga vai conversar com eles, vai ajudá-los a elaborar uma forma de contar que eles vão se divorciar, para que a criança não tenha um impacto tão grande. Um contador ou alguém que entenda de finanças vai ajudá-los a elaborar, então a reelaborar uma planilha de custos, porque agora vão ter 2 custos, nós teremos 2 casas, são 2 contas de luz, 2 contas de água. Então, é muito importante que eles já estejam preparados, que o advogado esteja preparado para auxiliar o seu cliente desde a primeira consulta. O advogado ele tem uma obrigação moral em ajudar o seu cliente a resolver o problema e não causar outro, porque é muito comum que o advogado não preparado, ele já vai judicializar, ele nem se vale de outras ferramentas, que existem muitas ferramentas hoje, Elton, que a solução dos conflitos eles não podem acontecer somente pelo judiciário. Eu tenho uma infinidade de outras ferramentas que o bom advogado de família vai saber lidar. Então, eu tenho mediação, Sim. eu tenho conciliação, negociação, arbitragem, que eu posso me valer antes de chegar no judiciário. Entendi. Inclusive, numa primeira consulta, a doutora já tem o poder e a técnica de esclarecer para aquele genitor que está sendo alienado quais são os seus direitos. Né? Isso. Não só os direitos dele, como os deveres dele, porque tem muito cliente que também chega no escritório e fala assim, olha, está acontecendo isso. E daí, quando a gente vai analisar a questão, a gente vê que, na verdade, o alienador é ele. E aí, o contrário. Exato. E aí, a gente precisa ser sincero, precisa ser honesto com os clientes. E dizer, olha, veja, vamos ler aqui a lei? Você quer ver? Tá vendo esse artigo aqui, esse inciso? O que você acha que... E é interessante que o cliente seja sincero com o advogado sempre, né? Isso, não. Com o advogado não pode, não dá para mentir para o advogado. Tem que contar tudo. Mas é isso. Então, a gente tem essa possibilidade de, quem sabe,
evitar que o conflito ele se acentue. Eu sempre digo que o advogado de família ele não pode ser incendiário, jogar gasolina no fogo. Ele tem que tentar apagar o fogo, tem que tentar compor, né? Chama o psicólogo, tenta conversar com a outra parte, se valer desses meios adequados para solucionar o litígio, que não somente o judiciário. E aí a gente entra no judiciário quando é a última opção, realmente. Se todas as outras falharam, a gente, então, acaba indo para o judiciário. Maravilha. Eu vou reforçar novamente. Relação avoênica, explique o que é. A relação avoênica é a relação entre avós e netos. Perfeito. Aí vem a pergunta. Em caso de separação ou divórcio, os avós podem ser impedidos de verem os seus netos? Poder não pode, não poderia, mas Tá. eles são, e é muito comum que eles sejam realmente impedidos. Inclusive, tem um documentário muito interessante que se chama Tranças. Se você quiser, assista Tranças. Quem estiver nos assistindo... Olha que acha esse documentário. Tá Netflix, na internet, no YouTube? Tá no YouTube, Tá. Tranças. E é um documentário justamente de uma avó que perdeu o convívio com a neta. E eles moravam em Buenos Aires, o casal morava em Buenos Aires, e daí nasceu a criança, era uma menininha de tranças, por isso que o documentário se chama Tranças. E aí, então, o casal se separou e ela começou a impedir o convívio, não só do pai da criança, a mãe começou a impedir o convívio do pai da criança e também com a avó. E ela dizia assim, você vai ser punida, porque a sua neta não vai se lembrar de você. Ela não vai ter você na memória. Olha que grave. Então, ela fez esse documentário para deixar para a neta, num futuro, ter acesso a esse desejo que ela tinha de conviver com a avó, com a neta, né, que a avó tinha de conviver com a neta, e todo o sofrimento dessa avó por ter sido afastada do convívio com a netinha. Se diante do momento de alienação parental, de um divórcio, toda a atmosfera próxima do casal é acometida e a gente sabe disso, existem avós que praticam alienação parental? Com certeza. É comum? Muito comum, muito comum. Você recebe... Sempre. Sempre. Avós, tios... pessoal, não é porque é vovô e vovó que é bonitinho. Né? Não. Tem alienação parental praticada por avós e coisa séria, né, doutora? Em grande medida, coisas bastante graves. Quando as partes elas não conseguiram absorver e superar os problemas decorrentes do divórcio, a tendência é que não somente o casal, o pai ou a mãe tenha comportamentos alienadores, como todo o seu entorno, avós, mas não só, Elton. Sabia que a escola também acaba sendo cúmplice da alienação parental? Olha só. Um professor, uma professora acaba sendo cúmplice da alienação parental. Entendi. Não entrega um documento. Peraí, o pai chega na escola e quer ter acesso aos aspectos pedagógicos do filho, quer ter acesso a boletins, enfim. E aí a escola diz, não vou te dar nada, porque a mãe não deixou. Peraí, calma. Isso não tem nada a ver com guarda. A mãe tem a guarda unilateral. Não, isso não tem nada a ver com guarda. Isso tem a ver com poder familiar. A guarda, Elton, ela é um pedacinho pequenininho diante do poder familiar, que é muito mais abrangente. Então, a escola, quando se recusa a entregar uma informação da criança para o pai ou para a mãe, ela também está sendo cúmplice da alienação parental. Uma psicóloga, é muito comum também que pais alienadores, ou não também, que procurem, né, pai ou mãe, podem procurar um profissional, uma psicóloga, um assistente social, enfim. Mas, geralmente, psicólogos que, às vezes, dão relatórios que contribuem com essa prática alienadora. Perfeito. Inclusive, eu quero fazer uma propaganda, não sei se eu posso, com relação a um evento que nós estamos realizando na OAB agora, no dia 31 de outubro. 31 de outubro, o evento da OAB. O evento da ESA, pode entrar no site da ESA Paraná, façam a inscrição de vocês, vai ser na OAB. Na OAB? Vai ser na OAB. Tá. E é um evento onde a gente vai falar de todas essas disfuncionalidades que acontecem durante o divórcio, sob o ponto de vista das psicólogas. E como é que nós, advogados, podemos utilizar essa informação para direcionar os nossos clientes e como que também psicólogos podem atuar nesses casos. E a interdisciplina a serviço da vida social. Serviço da vida, a serviço do direito, a serviço das nossas crianças. Da saúde mental de todo mundo. Saúde mental de todo mundo, exatamente. Perfeito. Perfeitamente. Mencionaste guarda. Qual é a diferença da guarda unilateral? Eu preciso trazer essa informação aqui para o Bioma, que eu acredito que tem gente que está desesperado para ter essa informação. Isso pode ser útil.
Da guarda unilateral para a guarda compartilhada. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, para começar, a gente precisa lembrar que a guarda compartilhada ela é a regra no nosso ordenamento jurídico. Tá. Porque a criança precisa do pai, a criança precisa da mãe, ela precisa dos dois. E os dois devem tomar as decisões conjuntamente no que diz respeito aos interesses daqueles filhos. Certo. Por isso que a guarda compartilhada ela é a regra. E diferentemente do que se imagina, Elton, guarda jurídica, ela não tem a ver com custódia física, com aonde está a criança. Ela tem a ver com responsabilidades. Então, por isso que eu disse que a guarda é um pedacinho pequenininho, perto do poder familiar. Mas vamos lá, a diferença. Na guarda compartilhada, então, ambos os genitores vão decidir situações importantes na vida daquela criança, como onde é que essa criança vai estudar? Puxa, essa criança precisa de um tratamento médico. Qual vai ser o médico que a gente vai ouvir? Vamos ouvir uma segunda opinião? Em que hospital essa criança vai operar? Um intercâmbio, para onde que essa criança vai, onde é mais seguro. Questões realmente importantes na vida daquela criança devem ser tomadas de forma conjunta, porque, afinal de contas, os pais devem lembrar que eles precisam fazer gol, eles estão no mesmo time, precisam fazer gol no mesmo lugar, e não gol contra. Mas então é a guarda compartilhada, se diz respeito a compartilhamento de responsabilidades. A guarda unilateral ela é a exceção e ela só é aplicada no nosso ordenamento, ela só pode ser aplicada no nosso ordenamento quando o outro genitor não está apto ao exercício do seu poder familiar. Por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Qualquer motivo identificado. Não necessariamente qualquer motivo, porque também qualquer motivo, veja, por motivo justificável. Justificado, ok. Porque aquele pai ou mãe está passando por um problema grave de saúde e não tem condições de exercer, então, a sua parentalidade de maneira integral, enfim, por alguma outra razão, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a guarda unilateral, como eu já disse, ela é a exceção e ela concentra as decisões da criança nas mãos de apenas um. E isso não é legal para a criança, não é legal para o filho, não é legal para o outro genitor e tampouco é legal para a criança. Não é bom que ela seja conduzida apenas por um dos seus pais. Por isso ela é a exceção. O problema da guarda unilateral é que, não obstante ela não suspenda, por assim dizer, o poder familiar, um pai que não tem, um casal cuja criança é guardada unilateralmente, por assim dizer, por apenas um dos genitores, não significa que o outro perdeu o poder familiar. Mas quem tem a guarda unilateral se sente muito poderoso e aí passa a usar aquela criança como instrumento para ferir o outro. E isso também é uma prática alienadora. A guarda unilateral favorece sobremaneira a prática de alienação parental. E como é que isso é? Qual que é o olhar crítico do jurista em relação a isso? Porque, veja bem, foi determinado algo para melhorar o contexto. E daí já usa, aspas, um dispositivo para piorar o contexto. Sim, a guarda unilateral, quando ela é concedida a uma mãe ou um pai, a tendência é que ela seja realmente usada em prejuízo para aquela criança, porque aquele genitor se sente o poderoso, se sente o dono da verdade, passa a decidir tudo com relação à vida daquela criança, ignorando a existência do outro pai. E isso é uma prática alienadora. Isso é extremamente prejudicial para aquela criança. Conversávamos em off e a doutora falou do caso do telhado da casa. Ah, sim. Por favor. Eu achei sensacional esse exemplo. Eu costumo dizer, isso é uma coisa que é uma criação minha mesmo, que quando a criança está convivendo com ambos os genitores na casa, eu costumo dizer que as crianças estão protegidas ali. Tem um telhado que está protegendo aquelas crianças. A alienação parental, aqui eu vou fazer um outro parênteses, ela acontece muito mais nesse contexto de divórcio, mas também ela não deixa de acontecer no contexto do casamento, viu, Elton? Existe a prática de alienação parental também dentro do casamento. Quando um pai diz assim, olha, a criança faz uma coisa boa, puxou o papai. Uma criança faz uma coisa horrível, puxou tua mãe, a família da tua mãe. Uma vez ou outra para brincar, de descontração tudo bem, não. Com certeza. Agora, mas acontece, às vezes, de uma maneira um pouco mais intensa também a prática de alienação dentro do casamento. Mas ela se manifesta muito mais nesse contexto de divórcio. Então, quando o casal está, casado, morando no mesmo teto, a criança está protegida nesse telhado. Então, e a partir do momento em que há ruptura, o telhado ele se abre. E aqui, então, vai cair
chuva, granizo, vento, tempestade. E o casal precisa entender que esse teto ele precisa, o quanto antes possível, voltar a se fechar para que essas crianças sejam protegidas. Porque as crianças elas precisam ser blindadas, elas precisam estar fora desse contexto de divórcio, desses conflitos de divórcio. A criança, ela precisa ser respeitada. E quando a criança é envolvida nesse contexto de divórcio, ela está sendo desrespeitada. A infância dela não está sendo respeitada. Perfeitamente. Eu achei maravilhoso esse exemplo. Doutora, mais uma pergunta técnica, por favor. Como é calculado o valor da pensão alimentícia e o que pode influenciar? A pensão alimentícia, contrariamente ao que se costuma ouvir por aí, a pensão alimentícia é fixada em um percentual em cima dos ganhos do pai ou da mãe. Na verdade, isso é uma construção equivocada. Por quê? Por quê? Porque a pensão ela é fixada em cima de um binômio. Qual é esse binômio? Necessidades daquela criança e as possibilidades de quem paga a pensão. Então, a primeira tarefa que nós temos que considerar é buscar quais são as despesas daquela criança. Quando eu recebo uma mãe ou um pai no escritório que está querendo entrar com uma ação de alimentos ou está querendo rever os alimentos, eu digo, tarefa número 1, está aqui um modelo de planilha, quais são as despesas do seu filho. Nós precisamos saber, primeiro, quanto custa essa criança. Quanto custa a escola? Quanto ela paga no balé ou no judô? Quanto é a despesa com moradia? Porque a criança também mora, a criança precisa comer, precisa se vestir, precisa a luz, água, gás, tudo isso também é uma despesa de moradia da criança, que a gente vai dividir. Então, a conta é assim, se mora a mãe com 2 crianças, a gente divide em 3 partes essas despesas com moradia. Condomínio, luz, aluguel, gás, internet, a gente divide em 3 partes e 2 partes são da criança. E aí, aquilo é a despesa da criança, certo? Ou daquelas crianças, né? De ambas. Primeira tarefa, então, quais são as necessidades? Como, né, respondendo a tua pergunta. Segunda tarefa, quais são as possibilidades daquele pai que está pagando pensão? Porque de nada adianta eu dizer, eu falar, olha, essa criança aqui custa 5 mil, mas o pai ganha 3. Como é que vai fazer? Eu vou ter que adequar. Alguma coisa vai ter que acontecer. Ou a gente vai ter que cortar algumas despesas das crianças, ou o pai vai ter que ganhar mais. Mas se a gente está falando da atualidade, é o que o pai ganha, então, né, não dá para fazer milagre naquele momento. Aí, então, a mãe também tem que colaborar, porque ambos os pais têm responsabilidades no sustento dos seus filhos. Pai e mãe têm que arcar com as responsabilidades de sustento. Por isso que existe o binômio, possibilidade e necessidade, existe também o que a gente chama do trinômio, quando entra a proporcionalidade. Por quê? Porque também ambos os pais devem arcar com o sustento dos seus filhos, arcar com essa responsabilidade, mas na medida das suas possibilidades. Por isso que a gente fala em proporcionalidade. Veja, um casal que ganha, os dois ganham, sei lá, 10 mil reais. Vamos fazer uma conta assim fácil de padeiro. Os dois ganham 10 mil, a criança gasta 5, beleza, cada um paga 2.500 na despesa daquela criança. Agora, um ganha 10 e o outro ganha 50. Como é que a gente vai fazer? Eu preciso aplicar o princípio da proporcionalidade e aquele que ganha mais deve pagar mais. Na verdade, esse princípio se chama princípio da capacidade contributiva. Aquele que ganha mais, paga mais. O que ganha menos, paga menos. E é assim que a gente calcula a pensão alimentícia. Pessoal, parece complicado, mas para isso que servem os advogados que trazem a minha linguagem, a popularização dos termos e exemplificar da melhor maneira. Me surgiu uma dúvida aqui. Lá entre a pergunta 5 e 6, mais ou menos, que eu te fiz, não me recordo agora. Existem casos onde tem 3 filhos e, de repente, um filho está recebendo alienação e os outros 2 não recebem alienação. Não sofrem com alienação, perdão. Pode existir casos assim? Pode, mas é difícil. É difícil. É difícil, porque a criança está inserida num ambiente tóxico, no ambiente de uma parentalidade tóxica. As crianças estão inseridas e no geral, ambas as crianças, ou todas, ambas não, porque nesse caso seriam 3, né? Você comentou. No geral, todas elas são submetidas a essa prática de alienação. O que acontece, Elton, é que algumas entram nessa dinâmica psíquica e outras não. Tá. Entendeu? Às vezes não afeta tanto. Um dos genitores pode ter essa conduta alienadora sobre todos os filhos, mas alguns ele não consegue atingir e outros ele consegue atingir. Eu tenho vários casos
práticos nesse sentido. Por exemplo, um casalzinho tem 2 irmãos e o pai ele pratica uma alienação parental gravíssima. O tempo todo ele desqualifica essa mãe, ele diz que ela é bêbada, que ela é perigosa, que ela é horrível, que ela não gosta dos filhos. Ele tem práticas horríveis. Qualquer coisa ele liga para o conselho tutelar, ele inventa uma situação. E a filha mais velha, ela não se abala com isso. O mais novo, quando ele volta para casa, ele volta odiando a mãe. A mãe tem que assim, conversar muito com ele, explicar o que está acontecendo, tem que reconquistar o filho a cada retorno da casa do pai. É uma situação muito triste, uma lástima. E a menina não se abala. Ela fala, nem dê ouvidos para o que o pai falou. Entendi. Então, isso pode acontecer. Entendi. Pergunta que não quer calar, é muito corriqueira e já tem anos que decorre, inclusive em manchetes dos jornais por aí. Quais são as consequências para quem deixa de pagar a pensão? Bom, quem deixa de pagar a pensão alimentícia pode, inclusive, responder com pena de prisão. Pode ser preso. Cárcere. Cárcere, sim, uma prisão civil. Ok. Então, funciona da seguinte maneira. As 3 últimas parcelas, se o pai ou a mãe, enfim, deixou de pagar a pensão hoje eu já posso ingressar com uma ação que se chama ação de execução de alimentos ou cumprimento de sentença, porque o descumprimento dos alimentos ele decorre sempre de uma decisão judicial. Então, existe uma decisão judicial primeiro que fixou alimentos. Olha, você tem que pagar 3 salários mínimos de alimentos, 3 salários mínimos de pensão alimentícia. E a pessoa não paga hoje. Amanhã mesmo eu já posso entrar com esse cumprimento de sentença. Existia uma ideia de que tem que esperar 3 meses para entrar com ação de execução, para cobrar a pensão. Não, isso não é verdade. Eu posso entrar com essa execução já no dia seguinte. E essa pensão que não foi paga, se ele não pagar, ele vai preso. Flexibilidade para quem não está com condição. Por exemplo, perdeu o emprego. Sim, já vou te dizer. Tá. Mas é que não é só isso. Veja, essas 3 últimas pensões, ele deve ser intimado para pagar sob pena de prisão. Mas se ele deixou de pagar 4 pensões, por exemplo, certo, essa 4ª lá de trás, ele é intimado a pagar sob pena de penhora. Só o que leva o devedor de alimentos à prisão é o não pagamento dessas 3 últimas parcelas de alimentos. As parcelas pretéritas, que a gente chama, seguem um outro rito, que é o rito expropriatório, não é o rito da prisão civil, e aí sobre aquele rito ele vai ser intimado para pagar sob pena de penhora. Tá. Certo? Então, é isso que costuma acontecer. Flexibilidade em caso de perder o emprego, ficou doente, não está conseguindo cumprir aquela obrigação alimentar. Ele se obrigou a pagar um valor de pensão, mas a situação no futuro se alterou e ele não está conseguindo pagar a pensão. Com certeza, ele pode se valer de uma outra ação que se chama ação revisional de alimentos. Ele vai mostrar que a situação se alterou. Aquela situação que ele vivia, onde foi fixada a pensão alimentícia, ela se alterou, ela não é mais a mesma. Ele ganhava, um exemplo, ele tinha um emprego fixo, onde ele recebia um valor fixo, um valor expressivo, e hoje ele não tem mais, perdeu o emprego ou ficou doente. Então, é nessa ação revisional que ele vai fazer prova, porque tem que provar, tem que comprovar, não basta só dizer, não, alterou, eu não quero mais pagar, quero reduzir. Não, precisa fazer a comprovação efetiva dessa redução. E aí, então, o juiz, analisando o contexto, vai reduzir ou não a pensão alimentícia. Agora, enquanto ele não busca essa providência de ingressar com uma ação revisional de alimentos, aquela ação lá de trás está valendo. Então, não basta dizer assim, não, olha, eu estou numa situação difícil aqui, eu não vou pagar. Bom, você vai preso. Certo. Busque um profissional qualificado, um profissional de família, para ingressar com a ação revisional de alimentos. Então vamos supor que esse pai já tem um procurador que esteja lidando com toda a situação e ele entrou em aviso prévio, por exemplo. O quanto antes já comunica? Urgente. Tem que comunicar, tem que avisar. E o que o advogado faz? Ele vai peticionar pedindo alguma coisa? O advogado vai ter que entrar com uma nova ação. Então, o caminho é uma nova ação. Ação revisional de alimentos. Perfeito. Ação para rever aqueles alimentos. Assim como, Elton, a gente pode rever os alimentos também quando existe uma situação de melhora na vida daquele pai.
Certo. Porque as crianças, Maria Berenice diz, uma autora muito famosa que a gente gosta muito, que é a vice-presidente do IBDFAM. IBDFAM é Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ela diz assim que os filhos, eles são sócios do pai. Então, se o pai começa a ganhar mais ou ganhar menos, ou recebe uma herança, e pode desfrutar de um outro padrão de vida, pode fazer viagens, pode ter acesso a outras situações, a criança tem direito àquela majoração. Entendeu? A majoração dos alimentos para ela também poder desfrutar daquele padrão de vida, porque, afinal de contas, como diz a Berenice, o filho é sócio do pai. Eles são sócios. O pai tem um padrão de vida, o filho tem direito também a experimentar daquele padrão de vida. Uma outra coisa muito interessante também que me veio à mente agora é quando há muita diferença de padrão de vida entre o pai e a mãe. Então, a criança está com o pai, ela come caviar, ela vai para a Disney, ela vai, faz, acontece. Está com a mãe, não come pão seco. Isso é péssimo para a criança. A gente precisa de um equilíbrio. Então, é preciso que aquele pai que ganha mais contribua com um valor maior de pensão alimentícia para que a mãe possa também fazer alguns programas e desfrutar de alguns momentos de lazer com o filho. Ou que se use do bom senso e anteceda tudo isso. E essa pergunta vem de encaixe ao próximo que eu vou te fazer. Existe alguma coisa já de prevenção à alienação parental? Olha, nós estamos, inclusive, lutando muito para isso, porque nós entendemos que, enquanto nós não lutarmos por uma educação parental, nós estaremos sempre falando em alienação parental. Certo. Vai passar 1 ano, 2, 10 anos e a gente vai continuar falando de alienação parental. Essa prática vai continuar acontecendo, em alguns momentos numa maior escala, em outros momentos em menor escala, mas ela sempre vai existir. E não que também não exista se a gente educar, mas o caminho, no meu sentir, é a educação parental lá prévia, antes deles terem filhos. O fato de nós estarmos aqui falando sobre isso já é uma forma. A informação é uma forma muito eficaz também de evitar a alienação parental, porque tem muita gente, Elton, que acaba tendo essas condutas, esses comportamentos alienadores e que não sabe que isso implica alienação parental, tampouco sabe as consequências da gravidade dessa conduta. Por isso a informação ela é o caminho número 1. Seja para pais, avós, tios, para toda a sociedade em geral. Mas para os pais, eu tenho até um artigo que eu escrevi com a professora Bruna Barbieri, nós escrevemos juntas, onde a gente fala sobre a necessidade de uma educação parental prévia. Lá, quando forem fazer o cursinho de casamento, por exemplo, tem que inserir esse... Interessante. Exato, essa é a ideia. Já inserir essas informações importantes sobre as consequências de você buscar a morte do amor daquela criança para um dos genitores. Lembrar da importância de ambos na vida daquela criança. E naquele momento eles estão tranquilos, eles estão felizes, vão se casar, estão mais passíveis de ouvir essas informações. Num contexto de divórcio, muitas pessoas estão cegas. Elas estão sofrendo tanto que elas não conseguem ouvir nada. A gente fala muito também que as crianças no contexto de divórcio ficam invisíveis para aqueles pais. Os pais acabam utilizando aquela criança como instrumento para ferir o outro. Então, você quis se divorciar de mim? Então tá bom, então você vai ver só. Eu não vou deixar você conviver, porque como você ama seu filho, você não vai conviver, porque assim você vai sofrer. Ou seja, um instrumento, usando a criança como instrumento para se vingar do outro. A informação gera conhecimento e o conhecimento sempre é libertador. Existe idade limite para alienação parental, tecnicamente, na lei? Não, alienação até os 18 anos. Enfim, até os 18 anos, né, acima disso, enfim, a criança não é mais criança, né, é um adolescente, e a alienação parental ela é praticada nesse contexto de criança e adolescente. Adolescente. Já que é praticado no âmbito da adolescência, vem a minha pergunta, porque a gente vive a era explosiva, vertiginosa das redes sociais. Existe casos de alienação parental via rede social? Ou alienação parental digital, abre aspas? Com certeza. Existe? Com certeza. É muito comum, inclusive. A gente chama isso de tribunal. Quando um dos genitores não deu conta, às vezes, de resolver os seus problemas judicialmente, vai para o tribunal da internet. Nós tivemos o caso da Luana Piovani e do Scooby, que foi extremamente veiculado, onde a Luana ela usava as redes sociais para falar do não pagamento de pensão ou de condutas do Scooby, e que, na verdade, no meu sentir, eram situações graves que poderiam implicar, sim, alienação parental ou implicar em negligência paterna, mas
A internet não é o ambiente adequado para se fazer isso. Existem instrumentos legais que as pessoas devem se valer para isso. Então, não pagou pensão? Ingressa com a execução de alimentos. Está negligenciando, não está convivendo? Entra com uma medida, busca o judiciário para isso, ou, sei lá, busca uma outra instituição, busca um psicólogo para conversar, alguém que ambos respeitem, que é muito comum às vezes também. Olha, tem um tio aqui que os dois respeitam. Tio, está acontecendo isso. Vamos resolver? Um caso, assim, outro caso concreto, eu gosto muito de casos concretos, porque eu tenho 27 anos de advocacia, então tem bastante caso concreto para a gente conversar. Um caso muito recente em que existe uma tia, o pai, ele é muito negligente com aquela criança. Ele pega a criança, ele não fica, ele não dá atenção, ele entrega para a tia. Então, quando acontece um problema, a mãe, que não é da família, não é, ela é tia paterna, a mãe se aconselha com essa tia ela se compromete com aquela criança, ela chama o pai, ela chama a mãe, ela chama a criança. Então, tem que tentar de tudo, mas o tribunal da internet, aí fica realmente mais complicado. Perfeitamente. Casais voltam, reatam, porque aprenderam na pele, de repente? Sim. Sim? Podem. Casais podem reatar o seu relacionamento, a conjugalidade. Quando eles aprendem a separar a conjugalidade da parentalidade, talvez... Isso eu acho muito importante. Você pode repetir de novo isso, por favor, doutora? Sim. Quando aprendem a separar... a conjugalidade da parentalidade. Porque uma Perfeito. Coisa é as situações que aquele casal viveu. A criança não tem nada a ver com aquilo. Ah, mas ela fez isso ou aquilo, ela é muito comum, né, acusações, a sua mãe só quer o meu dinheiro, e fala isso para a criança. Ao invés de resolver o problema entre adultos, acaba trazendo isso para a criança. Então, isso é misturar a conjugalidade da parentalidade. Não é porque o pai ou a mãe não correspondeu às expectativas daquele, como enquanto casal, que a criança vai pagar o pato por conta disso. Quando há o foco na criança, por mais que o conflito entre os pais seja grande, o conflito seja de difícil solução, mas quando eles amam realmente os filhos, eles focam no filho, eles conseguem proteger aquela criança. Você falou na palavra amar, que vem de amor. Eu queria saber uma coisa aí do teu ponto de vista. O que é felicidade infantil? O que é uma criança feliz? Eu acho que uma criança feliz é uma criança que tem os seus direitos respeitados. Como já diz a Ruth Rocha no seu poema, não é uma questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos devem respeitar. É isso que ela diz. Mas se eu fosse escolher uma frase, Elton, eu escolheria que a criança ela é feliz quando ela tem a liberdade de amar os seus dois pais, tanto o seu pai quanto a sua mãe. Eu acho que, se eu tivesse que escolher, seria essa frase: liberdade para amar tanto o seu pai quanto a sua mãe, amar a família extensa, os seus avós, os seus tios, primos, porque é tão gostoso, é tão saudável essa convivência. E uma criança que está sendo vítima de alienação parental, ela é proibida de amar, ela é impedida de demonstrar os seus sentimentos, ela não tem essa liberdade. E ao passo também de criticar os seus pais, mas por autodesenvolvimento, ter essa liberdade. Com o passar dos anos... a criança mesmo vai identificar. Sim. A criança, eles são muito espertos. Sim. Eles identificam, opa, peraí, isso aqui que meu pai fez ou que minha mãe fez, isso aqui não está legal. E eles, no começo, né, no início ali, pode ser que eles fiquem vendidos e acabem olhando o outro pelas lentes daquele alienador. Mas ao passo que eles vão crescendo, na medida em que vão crescendo e vão se autoconhecendo, como você mesmo mencionou, eles mesmos vão identificando aquelas condutas, aquelas práticas que foram ruins ou que fizeram mal a eles. Inclusive, deixa eu te trazer um outro exemplo aqui. Existe um documentário também na internet que se chama A Morte Inventada. É a história de uma menina e o irmão dela que a mãe praticava alienação parental assim do mais alto grau. E essa menina, ela de fato acreditava que o pai era um monstro, que o pai era um horrível. Quando ela cresceu, que ela entendeu que não era bem assim, ela rompeu com a mãe, ela rompeu com o irmão. Então, esse também é um risco da prática de alienação parental. No futuro, quando aquela criança vira um adulto, um adolescente, um adulto jovem, ele acaba
tendo acesso àquelas informações, e aí ele se revolta grandemente e rompe o vínculo com aquele alienador. É uma situação que acontece de forma bastante corriqueira. E eu sempre digo também o seguinte, que pais equilibrados, eles deixam os filhos fora do processo. Pais que não são equilibrados, eles falam do processo para os filhos e falam barbaridades. Muitas vezes os filhos, eles estão nesse contexto, já aconteceu comigo, inclusive aconteceu o ano passado, uma situação muito curiosa, que uma criança, quando eu comecei a advogar, eu advogava para a mãe, nesse caso, já faz mais de 10 anos. Então eu advoguei para aquela criança e ela virou o quê? Uma adolescente, quase uma adulta jovem. E ela me procurou o ano passado, dizendo que ela tinha entrado na faculdade de Direito e que ela queria acessar o processo dela, para ela saber quem estava falando a verdade. Porque a mãe dizia uma coisa, o pai dizia uma coisa. E ela ficou a cabeça assim, igual um balaio de gato durante toda a vida. E ela foi fazer direito justamente porque ela queria entender como é que funciona um processo, ela queria entender o processo dela. Não, isso é um case para Hollywood. É, quase, por aí. Praticamente, né? Sim. Doutora Priscila Barbiero, muito obrigado. Eu Parabéns. Eu que agradeço. E que tua missão aí continue por décadas ainda. Tomara, amém. Tá joia? Tá certo, muito obrigada. Bioma 7 Podcast, aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. Obrigado, até logo. Eu que agradeço.